durante 20 minutos. E hoje nós vamos conversar com mais uma candidata, a candidata a vice na chapa de Fernando Haddad, candidata Manuela Dávila. Candidata, bom dia, obrigado pela presença no Estúdio da Gaúcha. Bom dia, Daniel, um prazer conversar contigo, com a Rosane, com a Andressa, com todos os ouvintes. Carolina. Muito obrigado pela... Eu tô aqui em Brasília, Bahia, estou eu, isso. Manuela. Não sei, eu não tinha te ouvido ainda, Carolina, desculpa. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom, candidata, ontem nós vimos pelo país uma grande demonstração de força do candidato Jair Bolsonaro. Mobilizações em várias cidades brasileiras, inclusive em Porto Alegre, várias ruas fechadas em função da numerosa manifestação em favor dessa candidatura. Essa demonstração de força muda alguma coisa na estratégia da reta final da campanha, na sua campanha? Daniel, eu estava em Porto Alegre no sábado, durante as manifestações gigantescas que aconteceram aqui no estado e em todo o país em defesa da nossa candidatura, assim como estava ontem, já que a manifestação a favor do candidato Jair Bolsonaro foi do lado da minha casa, e eu garanto que a nossa mobilização no dia de sábado foi muito maior. O que muda? Não diante da manifestação das pessoas, dos cidadãos que se envolvem, mas diante das manifestações absurdas do deputado há 26 anos, Jair Bolsonaro, dizendo que exterminará ou mandará para fora do país ou prenderá aqueles que pensam diferente. Então, o que muda nessa semana é que nós estamos, em primeiro lugar, mostrando ao povo brasileiro, e mostraremos com mais intensidade, o que pensa o candidato a presidente, esse que não aceita a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião e sequer um pensamento crítico ao seu. Além disso, nós também encaminharemos ao conjunto de autoridades do país esse conjunto de ameaças que ele faz de maneira reiterada. Ontem ainda, durante uma chamada telefônica, a manifestação que acontecia em São Paulo, mas que ele fez questão de amplificar nas suas redes sociais, fazendo ameaças já concretas, então, de perseguição aos que pensam diferente dele. Candidata, a senhora teve que, durante a campanha, até mudar ou parou de falar em alguns assuntos sensíveis, como a legalização das drogas, como o aborto, porque essa é uma campanha em que se discute muito essas questões de costumes. Mudou a senhora ou esses assuntos foram retirados estrategicamente da campanha? Acho, Rosane, que nem uma coisa e nem outra, né? Eu sempre abordo os temas que me são perguntados. Infelizmente, há algum tempo eu já tenho alertado, inclusive alguns jornalistas, na coletiva que eu dei no primeiro turno, no momento em que votava no Colégio Santa Inês, aqui em Porto Alegre, não compreenderam que a minha fala foi absolutamente toda sobre o tema das fake news e do financiamento dessas notícias falsas. Então, infelizmente, eu passei uma parte grande do primeiro turno desmentindo notícias absurdas, montagens esdrúxulas que ameaçavam, algumas fisicamente a mim, outras a minha filha de 3 anos, outra ao meu marido, ao meu enteado, um conjunto de mentiras envolvendo questões particulares ou relacionadas à religiosidade ou às crianças do nosso país. Então, eu nem retirei assuntos e nem deixei de falar sobre ele. Sempre que perguntada, falo. Mas creio que nós perdemos uma energia muito grande, não só a nossa chapa, mas a imprensa, o conjunto dos interessados do processo eleitoral, com o esclarecimento das mentiras. E no final da semana que passou, nós tivemos a comprovação de algo que eu levanto particularmente há muito tempo, há mais de um ano, de que há dinheiro não declarado financiando a amplificação dessas notícias em rede. Como eu trabalho há muito tempo com redes sociais, eu sempre me lembro que no ano de 2005, quando eu era vereadora aqui em Porto Alegre, a RBS fez uma notícia, uma matéria sobre o comportamento dos parlamentares e falava que eu usava redes sociais para prestar contas, né, do mandato como algo inusitado. Então, eu uso há muito tempo. E eu sei que uma fake news, ela não vai de 1 a 19 mil compartilhamentos em 2 minutos, como eu vi acontecer com uma concretamente, no meu celular, né, olhando assim aquela página aos milhares e milhares de reproduções por minuto, se não tiver financiamento, se não tiver robô. E como a campanha do nosso adversário não declara o uso disso, certamente é dinheiro não declarado, como ao fim e ao cabo o TSE já está investigando. Candidata, a gente sempre cobra dos candidatos que vêm aqui nos dar entrevistas propostas concretas com relação à crise, em especial a crise econômica pela qual passa o Brasil. Ontem, na agenda que fez, o candidato Fernando Haddad fez 2 promessas. Um teto de R$ 49,00 para o preço do botijão de gás no país e um aumento de 20% no Bolsa Família a partir de janeiro.
Nós sabemos que o orçamento de 2019 tem um rombo imenso. Isso aqui é promessa eleitoreira? Se não é, como colocar em prática caso Fernando Haddad seja eleito presidente da República? Duas promessas que aumentam o gasto público imediatamente. Eu acho excelente que vocês façam perguntas sobre a crise, porque o nosso adversário não apresenta sequer um caminho para nós enfrentarmos aquele que deveria ser o grande assunto da eleição, que é a crise da economia, que são os 14 milhões de desempregados, que são as 1.500.000 moradias que cozinham sem gás, né, já cozinhando com álcool ou com lenha. Em São Leopoldo, recentemente, o prefeito Ari Vanazzi me disse que há um aumento de 10% de atendimentos de queimaduras em função do uso de lenha e de álcool para cozinhar. Então, essas duas propostas, elas são relacionadas com isso, com o aumento da pobreza, novamente, no Brasil, com os índices elevados de inclusão de brasileiras e brasileiros à miséria e o não uso de gás para cozinha. Carolina, nós temos um conjunto de propostas que são antagônicas ao do nosso adversário como caminhos para enfrentar a crise. Por quê? Porque nós não acreditamos nesse caminho que contingencia e que ajusta os gastos e que diminui os investimentos públicos, que foi o caminho adotado por Temer, aumentando o déficit público. Nós tivemos um aumento do déficit público com essas medidas. Então, nós retomaremos os investimentos públicos, revogando a emenda constitucional 95, queremos submeter isso ao Congresso, porque retomando os investimentos públicos e fazendo a reforma tributária, que a Haddad tem falado de forma bastante repetitiva, porque cremos que são as reformas mais imediatas, passam pela reforma do sistema bancário, pela reforma tributária, para que o povo tenha mais dinheiro na mão, consuma mais, com isso a arrecadação do governo aumente. Então, essas duas medidas não seriam colocadas em prática imediatamente, é isso, dependeriam dessas reformas. Então, é isso, né, candidata? Não é isso que eu falei, Carolina. Eu falei que nós temos um conjunto de medidas para retirar o país da crise e para garantir a execução de medidas como essas. A longo prazo? Não necessariamente, né? O tema do gás a partir de janeiro, daria para colocar em prática? Sim, daria, né? É evidente que sim. Candidata, deixa eu fazer uma avaliação também da eleição e da parte política da eleição. O terceiro colocado no primeiro turno foi o PDT, certo? O candidato Ciro Gomes. O Ciro Gomes meio que se distanciou da campanha, viajou para o exterior, enfim. Mas a vice dele ficou aqui. A Cátia Abreu deu uma declaração muito interessante. Ela disse que ela atribui a culpa da eleição do Bolsonaro ao PT. Diz que o PT não soube cicatrizar, deixar cicatrizar as feridas e apoiar uma candidatura de esquerda. O Cid Gomes, na semana passada, ganhou as eleições porque ele foi num comício do PT e lá fez um estardalhaço sobre o PT, dizendo que o Lula está preso, chamou um eleitor de babaca, inclusive, e disse o seguinte, né, que o PT não teve a capacidade de fazer autocrítica. A senhora não é do PT, mas é do PCdoB e desde sempre esteve aliada ao PT, no caso é candidata a vice pelo PT. Faltou essa autocrítica? A senhora Sim, eu sei, a senhora é candidata a vice na chapa do PT, é isso que eu quis dizer. A senhora sempre foi do PCdoB e sempre apoiou o PT, de certa forma, né? E apoia agora. Eu concorri 2 vezes a prefeita de Porto Alegre também pelo meu partido, deve te recordar, a gente tem mais ou menos a mesma idade. Concordo, eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que a senhora ainda. Mas olha só, é o seguinte, a autocrítica do PT, porque ontem nessas manifestações, candidata, o que se viu foi apoio ao Bolsonaro, mas fundamentalmente o movimento contra o PT. Atacando o PT, criticando o PT. Não faltou uma autocrítica pelo partido em relação a tudo que aconteceu, aquilo que não só o PT se envolveu, mas que não permeou a campanha, quer dizer, o PT não soube fazer essa autocrítica? Vê bem, Daniel, primeiro, eu não sou petista, né? Então eu respondo pelo meu partido. Do ponto de vista da nossa candidatura... Mas pela chapa, você fala pela chapa. Eu estou tentando te responder. Eu estava justamente no momento de dizer, do ponto de vista da nossa candidatura, quando tu me interrompeste. Do ponto de vista da nossa candidatura, nós acreditamos que a autocrítica é algo que se faz na prática, né? Então, o que tu perceberás? Tu perceberás que o Haddad tem falado de forma bastante constante que nós não tivemos, né, mecanismos de controle e combate à corrupção
adequados ao tema das estatais, que nós garantimos o controle da corrupção nos ministérios. Por exemplo, ele mesmo, no Ministério da Educação, não teve nunca sequer um episódio investigado, mas nós garantimos que o primeiro colocado da lista da Procuradoria-Geral da República fosse o indicado. É bom lembrar que Temer não garantiu essa tradição nossa, dos governos do presidente Lula, do primeiro colocado ser o indicado. Mas nós o Lula está preso, candidata? Querida, eu estou tentando te responder, eu posso tentar? Lá. Obrigada. Como tu lembra que eu sou jornalista também, qualquer coisa eu te pergunto. Estou tentando terminar um raciocínio depois de uma pergunta de uns 4 minutos que tu me fizeste. Posso? Obrigada. Então, nós garantimos que, além da PGR ter o seu indicado, a Polícia Federal fosse equipada para poder conduzir um conjunto de investigações que são necessárias. As estatais não têm esses mecanismos e, portanto, é preciso pensar em mecanismos de controle e combate à corrupção também nas estatais. Nós estamos diante, Daniel, e essa é a interpretação que eu faço, de uma candidatura que não faz autocrítica sequer dos bárbaros crimes de tortura que o Brasil viveu na década de 60. Nós estamos diante de declarações permanentemente absurdas de um cidadão que foi deputado por 26 anos e que nunca aprovou sequer a um projeto. E me parece que, assim, sempre me parece estranho a repercussão dada a uma fala do Cid, por exemplo, no interior do Ceará, um aliado nosso, alguém que já declarou seu voto e que tem esse comportamento mesmo intempestivo de falar, todos conhecemos Cid, mas que não está concorrendo nas eleições presidenciais, e a absoluta invisibilidade que é dada a frases absurdas com relação ao Brasil a principal adversário da nossa chapa. Então, sim, acho que muitos pontos da autocrítica foram feitos na prática, estão incorporados no nosso programa, sobretudo esses que tu te refere, relacionados ao combate da corrupção e como combater e enfrentar o tema da corrupção nas estatais, mas eu sempre vejo uma dimensão muito elevada dada às declarações do Cid, que não concorre a presidente, e um esforço para tentar subestimar declarações de desrespeito ao Supremo Tribunal Federal do filho do candidato, né? Ontem a ministra Rosa Weber disse: o candidato já desautorizou o filho. Ora, mas não sou eu falando da minha filha Laura, é um deputado federal, né? Como que um deputado federal, né, diz que o Supremo, para fechar, basta um cabo e um soldado, que manda prender o ministro Gilmar Mendes, e a ministra fala assim: o candidato desautorizou. E trata-se como se fosse um episódio de família. Não, não é um episódio de família, né? É um deputado falando sobre o seu pai, que no caso é candidato a presidente da República. O candidato a presidente da República fala numa manifestação que vai prender ou mandar para fora do país todos os que pensam diferente. Então, tu colocas, né? Eu vi no Parcão muito de antipetismo. É bom que as pessoas reflitam, né? O quanto do antipetismo das pessoas pode ser maior do que o amor ao que nós construímos depois da Constituição de 88. Eu quero lhe garantir que pela Gaúcha o equilíbrio é igual, viu? A gente deu atenção para o que disse o filho do Bolsonaro ontem e deu atenção para o que o Cid Gomes falou. E o Cid Gomes é senador eleito, uma figura importante, e foi lá no meio do comício do PT, né? Foi assim uma declaração solta, assim. Vai lá, Rosane. Tá, bom, candidata, um dos objetivos dessas nossas entrevistas é falar de propostas aos candidatos. E nós temos um tema que é muito caro aqui na Rádio Gaúcha, que é o tema da educação. Tá. Caso a chapa Haddad Emanuela seja eleita, qual é o foco de vocês para a educação, já que nós temos no Brasil hoje índices que são vergonhosos em comparação com países do mesmo porte, e os índices do IDEB mostram que nós estamos muito longe daquilo que é a meta para a educação no IDEB, e que, em resumo, as crianças saem da escola sem saber o mínimo necessário. Tu sempre tem a vida dedicada também a fazer com que os políticos debatam a educação, né, Rosane? Tu sabes que o Haddad foi o ministro da Educação que mais investiu naquilo que é obrigação originária e constitucional do Ministério da Educação, que é o ensino superior. Nós garantimos a abertura de 100 escolas técnicas no país. Isso é mais do que nós tínhamos feito em toda a história do Brasil. As escolas técnicas de ensino médio e superior têm um papel relevante porque ofertam o melhor ensino médio do Brasil. Isso tem relação com uma das nossas propostas. Nós garantimos que os estudantes mais pobres entrassem na universidade pública, dobrando as vagas, e também nas universidades privadas com o ProUni.
Além disso, eu falo isso para justificar de onde nós partimos para as propostas que temos para o novo período. Nós garantimos a aprovação do Fundeb. O Fundeb ele foi inovador porque garantiu pela primeira vez que a educação infantil, que é uma das nossas maiores lutas, estivesse contemplada no repasse da União aos municípios. O Fundeb vence o ano que vem, pouca gente sabe disso. Então, primeiro, nós temos a proposta de renovar o Fundeb, garantindo esse conjunto de investimentos para a educação infantil. Particularmente, essa é uma obsessão minha, né? Por quê? Porque quando nós olhamos o dado do desemprego das mulheres, quando nós olhamos a ausência da participação equilibrada de mulheres no mercado de trabalho, tem muita relação com a ausência de vagas em educação infantil. Além disso, nós temos um outro gargalo no país, que é o ensino médio. Nós financiamos o ensino fundamental, que é de responsabilidade dos municípios, né, com o Fundeb, ampliamos o investimento em educação infantil, já é comprovado que a criança estimulada nos primeiros anos de educação infantil tem menos risco de evasão no ensino fundamental, porque ela chega mais apta, mais preparada para o primeiro ano de ensino fundamental. Há a proposta de adoção pelas escolas de ensino médio federais das escolas de ensino médio dos estados, daquelas que têm o pior resultado por aquelas que têm o melhor resultado. Como funcionaria na prática essa adoção? O Haddad tem se dedicado a explicar isso porque ele elaborou a proposta com muito cuidado. As escolas com melhor desempenho são as escolas públicas federais, porque elas recebem mais investimento. Às vezes as pessoas falam, é porque é militar ou porque é técnica. Na vida real, elas recebem mais dinheiro e isso tem um impacto no desempenho dos seus estudantes, né? Porque tem impacto na vida do professor, na biblioteca, nos equipamentos. Então, essa escola, a partir de um pacto com os governadores, que têm responsabilidade pelo ensino médio, se observaria quais escolas têm o resultado pior e os professores, o corpo técnico, adotariam para a prática da gestão escolar, do compartilhamento dos conteúdos, a técnica, né? Como fazer com que aquela escola chegue a um patamar similar à Escola Pública Federal de Ensino Médio. Então, acho que essa proposta é bastante inovadora, porque nós temos uma evasão que ela ainda é elevada no ensino fundamental, sobretudo entre o 5º e o 7º ano, né? Eu também tenho um pouco de explicação para isso, porque é a idade que as mães começam a deixar os filhos sozinhos, né? Quando tem 11, 12 anos, quem tem menino ou menina dessa idade em casa sabe que a mãe que trabalha muitas vezes já começa a dar um jeito, né? Porque o menino já consegue cuidar um pouquinho de si. Então, ali tem uma evasão, mas a grande evasão é no ensino médio. Então, o compromisso do Haddad é de, nesse segundo momento, não como ministro da Educação, mas como presidente, ter esse olhar atento para essa situação, para impedir a evasão, que é gigantesca, né? Faz o que nós chamamos dos jovens nem, que nem estudam no ensino médio, que deveria ser o seu compromisso, e nem conseguem trabalhar porque não tem qualificação. Candidato, temos uma outra questão que a gente sempre coloca aqui, que é a reforma da Previdência. Nós fizemos essa pergunta ao candidato Fernando Haddad e eu faço essa pergunta também à senhora. Qual é a reforma da Previdência que seria encaminhada ao Congresso Nacional caso houvesse a vitória da chapa? Com idade mínima, sem idade mínima, ou não haverá reforma da Previdência? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu tenho uma opinião que é minha e eu já expressei ela algumas vezes publicamente. O Haddad já disse que no primeiro momento as suas reformas prioritárias são a tributária, a fiscal e a do sistema bancário, que não é a sua reforma prioritária, a reforma da Previdência. Como eu atribuo o déficit da reforma da Previdência ao aumento do trabalho informal no país, porque à medida que aumenta a informalidade, as pessoas contribuem ainda menos, né? E, portanto, ao aumento do déficit da Previdência. Eu acredito que com a criação de empregos formais e com a revogação da reforma trabalhista, que também é um dos compromissos da nossa candidatura, deve diminuir o chamado déficit da Previdência, que é bem da verdade, ninguém sabe exatamente de quanto é, porque se perguntar para o governo federal qual é o déficit, ele vai dar um número, se perguntar para os senadores que fizeram a CPI, vão dar outro número, né? Então também existe o tema de auditar o déficit da Previdência para nós sabermos qual é o déficit real, qual é o tamanho da sonegação, né, dos maus pagadores da Previdência, para sabermos de que números nós estamos falando concretamente. Agora é óbvio, né, Carolina, que existe um envelhecimento da população e que há necessidade de nós fazermos um pacto no país que tenha a ver com a aposentadoria, mas também com o mundo do trabalho. Tu vê bem, a gente tem um povo que trabalha uma jornada elevada, com o trabalho intermitente aprovado pela reforma trabalhista, trabalhará ainda mais, que se desloca e leva um tempo não computado no seu trabalho, né? Mas que às vezes chega
a 1h30 para ir, 1h30 para voltar. A gente está falando que esse trabalhador se aposentará ainda mais tarde? Na nossa interpretação, não. Né? Nós precisamos combater privilégios na Previdência, aqueles que extrapolam o teto, por exemplo, e não esse trabalhador que recebe um salário mínimo. Tá certo. Candidata Manuela Dávila, muito obrigado pela sua atenção e boa campanha para a senhora. Obrigada, Daniel. Um abraço a vocês e a todos os ouvintes. Rápido intervalo.